aqui. E a tríade é sofrimento, livramento e experiência. Sofrimento, livramento e experiência. Na nossa vida cristã, na minha vida, na sua vida, é importante para nós, para a nossa vida cristã, para a nossa jornada com Deus, nós termos experiências com o Senhor. É importante a gente viver, como o pastor disse aqui ministrando a oferta, da gente não viver no ordinário, da gente viver algo sobrenatural da parte do Senhor. É importante para a nossa vida cristã nós termos experiências com Deus. Paulo e Silas passaram pela prisão. A palavra do Senhor vai dizer que houve um terremoto, as prisões foram abertas, as cadeias caíram, houve salvação, houve batismo, e em tudo isso que aconteceu na vida de Paulo e Silas, nós podemos enxergar a ação do Espírito Santo. Nós podemos enxergar o mover do Espírito Santo. Por quê? Porque nós vivemos no ministério do Espírito Santo. Deus enviou Jesus. Jesus veio, morreu e foi assunto ao céu. E quando ele estava subindo, ele disse: eu deixarei para vocês aquele que é consolador. Então nós estamos vivendo no ministério dele. E tudo que aconteceu com Paulo e Silas é a ação do Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. E quando nós estamos vivendo o ministério do Espírito Santo, nós somos cheios dele. E assim como Paulo e Silas estavam cheios do Espírito Santo naquela prisão, o Espírito Santo nos dá estratégias quando nós somos cheios. Paulo e Silas estavam cheios do Espírito, e então o Espírito deu a estratégia: comece a orar, comece a louvar, comece a adorar, comece a falar, comece a clamar, porque assim as cadeias irão quebrar. Quando nós somos cheios do Espírito, ele nos dá a estratégia. E quando ele nos dá estratégia, nós temos destino. Quando ele nos dá estratégia, nós sabemos aonde nós podemos chegar. Quando ele nos dá estratégia, nós temos uma direção. Aleluia, aleluia. O Espírito nos dá estratégia. E assim como ele dá estratégia, ele também traz o livramento. Porque quando você está em obediência ao Espírito Santo de Deus, ele mostra: vai por aqui, faz assim, não faça isso, não faça aquilo. Ele nos dá estratégia, nos dá direção, e então a gente tem livramento da parte do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. E assim como ele dá livramento, ele faz a gente passar por uma experiência sobrenatural com ele. Paulo e Silas viveu a experiência sobrenatural. Todos os dias das nossas vidas, nós vivemos guerras. A gente vive a guerra do lado de fora, mas a gente também vive a guerra do lado de dentro. E a guerra do lado de dentro é muito maior do que a guerra do lado de fora. A guerra mental é muito maior do que a guerra do lado de fora. O pastor falou aqui que a pastora, mulher de Deus, serva de Deus, está passando por psicólogos, está passando por psiquiatra, porque a guerra é pesada na mente. Nós vivemos dias de guerras, e parece que tem dias que a gente vive 10 anos num ano só. Parece que as coisas acontecem uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra, e a gente chega a falar: mas meu Deus, o que está acontecendo? E para esse nível de guerra que nós vivemos dia após dia, e para esse nível de guerra que nós temos enfrentado, seja do lado de fora ou seja do lado de dentro, só existe um que pode nos ajudar. Só existe um que pode nos ajudar neste nível de guerra em que nós estamos vivendo. E esse é aquele que é chamado Consolador. Esse é aquele que é chamado Amigo. Esse é aquele que me alinha, que me cura, que me sara, que me salva. Esse é aquele que dá a mão para mim e diz: vamos que eu vou caminhar com você. O nome dele é Espírito Santo do Senhor. Aleluia,
O nome dele é Espírito Santo. Porque se não fosse ele, a gente não aguentaria. Porque se não fosse ele, você não estaria aqui agora. Porque se não fosse ele, você não estaria sentado neste lugar agora. Porque quantas vezes os seus pensamentos foram para outro lugar? Mas o Espírito Santo te retoma os seus pensamentos, coloca você no lugar, coloca você no eixo e diz: ei, eu não te abandono, eu não te deixo, eu te abraço, eu te pego, eu te levo comigo. Alabaço e andarabás. A ação do Espírito Santo, ela é tão inegável com Paulo e Silas, que não dá nem para falar que não foi ele. Paulo e Silas têm um ministério marcado pelo sobrenatural e pelo transcendental de Deus. Entenda, nós precisamos ser marcados por Deus. Nós precisamos viver experiências com Deus. E precisamos ser marcados por um nível de experiência forte em Deus. Nós precisamos viver coisas em Deus. Nós precisamos passar de nível. Nós precisamos elevar a nossa fé. Nós precisamos viver coisas extraordinárias em Deus. Para que quando a gente olhar para aquilo que a gente viveu, a gente lembrar de que se Ele fez uma vez, Ele pode fazer de novo. De que se Ele fez um dia, Ele pode fazer de novo. E que quando Ele não fizer na minha e na tua vida, não é porque Ele não tem poder para fazer, é porque naquele momento ainda não é a hora certa. Aleluia. Porque quem viu prisão se abrir, quem viu o anjo, quem viu o terremoto acontecer, entende e sabe que Deus pode e vai fazer. Amém. Que Ele pode e Ele vai fazer. Amém. Porque é necessário que eu e você aprendamos a viver uma vida de fé e a ser cheio do Espírito Santo, mesmo quando Ele não faz o que a gente quer na hora que a gente quer. É necessário ter uma vida de fé. É necessário ter uma vida de busca. É necessário ter uma vida de entrega. É necessário ser cheio do Espírito Santo. Porque quando eu não vejo Ele aqui, eu sei que Ele está aqui. Quando eu não vejo Ele aqui, eu sei que Ele está aqui. Se Ele não está na frente, Ele está atrás. E se Ele não está atrás, Ele está sobre a minha vida. Quando eu não sinto, eu sei que Ele está. Quando eu sinto, eu sei que Ele está. Quando eu vejo, eu sei que Ele está. Quando eu não vejo, eu sei que Ele está. Quando eu ganho, eu sei que Ele está. Quando eu não ganho, eu sei que Ele está. Ele não sai de perto de mim. Eu sei que Ele está. Eu sei que Ele fica. Eu sei que Ele permanece. Ainda quando todos possam me abandonar, eu sei que Ele continua comigo. Glória a Deus. Alabaço e andarás. Aleluia. Eu não tenho dúvida que Ele está aqui. Você já teve a sensação de fazer assim e sentir que tem alguém na sua frente? Eu já vivi isso. Você já teve a sensação de você tropeçar e sentir que alguém lhe segura? Eu já senti isso. Isso se chama Espírito Santo. É Ele quem está aqui. E quando eu faço assim, Ele diz: vamos, porque eu vou junto com você. Ele não te deixa. Ele não te abandona. Ele não te larga. Ele não te esquece. Ele não reclama. Ele não vira as costas quando você liga. Ele está aqui. Ele está com você. No capítulo 16, Paulo tem a sua experiência, vive o sobrenatural de Deus. Mas no capítulo 17, e eu achei que foi tão bonito que eu escrevi isso no meu caderno. Eu posso mostrar para vocês depois. Eu escrevi:
E o pastor falou aqui, eu falei, eu não acredito que ele falou essa palavra. Eu escrevi ela. No capítulo 17, Paulo vai ter que adentrar ao ordinário. Eu falei, eu escrevi isso no meu caderno. Porque ele viveu o sobrenatural. Mas agora ele vai ter que adentrar ao ordinário, ao que é natural. Ele vai começar a desenvolver a vida cristã. E os desafios precisam ser vencidos ali. Os desafios precisam ser passados e transpassados. E na nossa vida, como cristão, a gente precisa entender que nós não temos uma vida normal. A nossa vida é diferente. A nossa vida não é normal e não é normal mesmo. Porque eu já disse aqui, a gente vive guerras. A gente vive desafios. E esses desafios precisam ser vencidos. Só que nós vamos ter que aprender a lidar com os desafios que serão vencidos. Sim, eles serão vencidos. Alguns deles serão vencidos. Mas nós também vamos ter que aprender a lidar com os desafios que serão suportados. Existem desafios que serão vencidos. Mas existem desafios que serão suportados. Entenda uma coisa. Nem tudo vai mudar. Uau! Entenda uma coisa. Nem tudo vai acontecer do jeito que você acha que vai acontecer. Aí você me diz, Aline, meu Deus, o que é isso? Sim. Paulo viveu tudo o que ele viveu. Ele viu o terremoto. Ele viu o anjo. Ele viu a prisão se abrir. E ainda assim Paulo vai olhar e vai dizer, eu tenho um espinho na carne. Porque tem coisas que são para ser vencidas. Mas tem coisas que nós precisamos suportar. Ainda assim ele vai olhar e vai dizer, eu tenho um espinho na carne. Ainda assim ele vai olhar e vai dizer, ainda há algo em mim que precisa ser transformado. Ainda assim ele vai olhar e vai dizer, há algo em mim que precisa ser arrancado. Há algo em mim que precisa ser mudado. Há algo em mim que... Eu imagino Paulo esperando Deus vir com uma pinça e tirar aquele espinho. Ele vai olhar e vai dizer, eu ainda tenho um espinho na carne. Às vezes você pode ficar pensando que a dor que você sente, as guerras que você vive, as coisas que você está sofrendo seja um castigo. Não é um castigo. Não é um castigo aquilo que você está passando. Deus sabe exatamente em quem Ele vai imprimir poder. Deus sabe exatamente em quem Ele vai imprimir uma cena de poder para que essa pessoa seja madura o suficiente para poder viver um estado de graça. Deus sabe exatamente como lidar com você. Deus sabe exatamente o tamanho da dor que você consegue suportar. Paulo vai pedir para Deus. Já imaginou? Porque Paulo era crente. E ainda assim ele tinha um espinho. Então ele vai pedir para Deus uma vez. E vai pedir para Deus 2 vezes. E vai pedir para Deus 3 vezes. E Deus vai dizer, ainda não. E ainda não, e ainda não. E quando ele pede de novo, Deus diz para ele assim, Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. A minha graça te basta, Paulo. Ei, Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ei, não é porque você tem um espinho e eu não conheço o espinho que você tem, que você é menor que
se aperfeiçoar na tua fraqueza. Há poder nele. Eu nunca vi Deus pedir ajuda de ninguém para que ele pudesse fazer um milagre. Ele não precisa disso. Mas sabe, para aperfeiçoar o poder dele, ele olha para mim e ele diz assim: firma o teu pé. Segura, porque eu vou soprar. E aí, às vezes eu olho para ele e diz: e o vento vai ser forte? E algumas vezes é forte. Mas ele diz: firma o pé, porque eu vou soprar. E o meu poder vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. Firma o teu pé aí onde você está agora. Eu não sei qual tipo de vento você está passando. E nem como Deus está te chacoalhando aqui essa noite. Mas Ele está dizendo: firma o pé. Porque é nessa fraqueza aí, nessa aí que você sabe qual é. É nesse espinho que eu vou aperfeiçoar o meu poder em você. No céu não há vaga para super-herói. Mas existe um lugar separado para aqueles que decidiram ser aperfeiçoados por Deus. Se você quer ser aperfeiçoado por Ele aqui essa noite, e se você deseja ser cheio do Espírito Santo do Senhor, o Espírito dele está dizendo a mim e a você aqui essa noite: eu vou aperfeiçoar você neste lugar. Eu vou aperfeiçoar você neste lugar. Eu vou aperfeiçoar você neste lugar. Sabe? Um dia, um menino, continue com as suas mãos levantadas. Um menino, um homem, guerreou contra uma mulher chamada Jezabel. E este homem fez o fogo cair do céu. E então ela disse: eu vou matá-lo. E então ele fugiu. E aí ele se sentou embaixo de uma árvore. E quando ele se sentou debaixo daquela árvore, no meio de um deserto, ele disse: eu quero morrer. Eu imagino Deus olhando para ele. Ei, eu imagino Deus olhando para ele e diz: você quer o quê? Você quer o quê? Esse menino, esse homem pega no sono, e é um sono profundo. Daqui a pouco Deus diz: você viu a besteira que ele falou? Desce lá. Desce lá. O anjo desceu, parou do lado dele e disse: ei, levanta. Come o pão, bebe a água, porque não acabou aqui, levanta! Come o pão! Pão cozido em brasa, bebe a água, porque é longa a tua jornada! Não acabou, você tem muita coisa para fazer. Essa noite o Espírito Santo do Senhor é o pão. Essa noite o Espírito Santo do Senhor é a brasa. Essa noite Ele é a fonte de água viva. Coma, beba e seja cheio do poder dEle neste lugar. Coma, beba, seja cheio dele. Ele quer se aperfeiçoar na sua fraqueza. Qual era a fraqueza de Elias? Ele sentiu medo. E Deus disse: está com medo de quê? Levanta, come o pão, bebe a água, seja cheio. Atos. Alguém pode colocar para mim aqui? 16, 25 e 26. Por favor. Se não tiver, eu leio aqui. Sem problema. Atos 16. 25 e 26. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente,
sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces dos cárceres se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas todas as prisões. Glória a Deus. Como é que está a sua vida de oração? Quem sabe você está preso a coisas, ou preso a pessoas. Talvez essas pessoas ou essas coisas sejam o teu espinho na carne, mas o Espírito do Senhor está dizendo a mim e a você essa noite, neste lugar, que é uma noite onde as cadeias vão ser quebradas, que é uma noite onde as prisões serão abertas, que é uma noite onde o Espírito Santo vai lhe encher de uma forma diferente e a ação dele será notória sobre a tua vida. Comece a orar, comece a louvar, comece a buscar, comece a se encher do Espírito Santo do Senhor. Comece a dizer para Ele que existe um ambiente aqui, e esse ambiente é profético. É um ambiente aonde tudo pode acontecer, é só você crer nele aqui essa noite. Comece a dizer para Ele: enche este ambiente, enche este ambiente, encha, Senhor, este ambiente, encha, Senhor, este lugar. Diga para Ele: nós te damos liberdade. Comece a dizer aí onde você está. Porque Ele vai fazer, é só você querer. Ó, vem. Diga para Ele: enche, enche, enche. Este lugar aqui. Espírito Santo do Senhor. Levante a sua voz. Peço para Ele te levantar aqui essa noite. O que a história nunca viu vem cumprir. Você pede para ser cheio do Espírito Santo de Deus, quando você pede para ser transformado pelo Espírito Santo de Deus, você vai começar a entender aquilo que está escrito em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 16. Eu vou ler, e agora é a palavra. Romanos capítulo 8, versículo de número 16. Presta atenção, porque agora é Deus. Presta atenção. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Com
Considero que os nossos sofrimentos atuais, guerras que nós vivemos, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória, aleluia, que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que sujeitou na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência, e que se encontra recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como os filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que vê, por aquilo que está vendo, mas se esperamos que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Eu vou ler aqui que está mais fácil para mim. O Espírito nos ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Próximo. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. É Ele quem intercede pela tua vida, é Ele quem intercede por você, é Ele quem fala ao Pai ao teu respeito. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Glória a Deus. Aleluia. Porque os que dantes se conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também os chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? O que é que alguém pode dizer do seu espinho na carne? O que é que alguém pode dizer de você? O que é que alguém pode falar ao seu respeito? Que diremos, pois, a estas coisas? Quem é que pode falar alguma coisa? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Aleluia! Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? E Deus, é Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, a qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem é que pode nos separar do amor dele? É a tua mente? É o teu coração? É as tuas guerras? É as tuas lutas? Ele está dizendo, a tribulação? Ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Agora aqui. Mas, M-A-S, mas, todavia, entretanto, mas, ele está dizendo, mas, nada do que você pensar, nada pode te separar do meu amor, mas,
em todas essas coisas, todas essas coisas, em tudo que você está vivendo, em tudo que você está passando, em tudo o que você já sofreu, em tudo o que você pensa, em tudo o que você fala, em tudo, Deus está dizendo, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não há nada que possa nos separar do amor dele. Então, as cadeias, a guerra, o sofrimento, as perseguições, aquilo que você passa, aquilo que você vive, aquilo que o mundo vive, não há nada que possa fazer você se afastar do amor dele. Paulo vai dizer: a Bíblia vai dizer que Paulo teve a experiência. Agora a experiência de Paulo é uma experiência ministerial. Ele vai viver um tempo de falar, de buscar, de pregar, de ouvir. A Bíblia diz que ele passa 3 sábados na sinagoga dos judeus, e ali eles entram em debates. Algumas pessoas creem no que ele fala, outras pessoas se opõem àquilo que ele está falando. Então essas pessoas vão dizer: vamos atrás dele, vamos capturá-lo. A Bíblia diz lá onde nós lemos que eles chegam na casa dos irmãos, não encontram a Paulo, então eles pegam aqueles irmãos e levam para os chefes. E quando eles chegam lá, eles jogam esses crentes naquele lugar. E eles dizem assim, e eu acho isso aqui um elogio. É um elogio. Porque eles falam assim: são estes aqui que estão fazendo alvoroço pelo mundo. Isso não é um xingamento. Alguém dizer que alguém é crente, cheio do Espírito Santo, e que esse alguém está fazendo alvoroço pelo mundo, é um elogio muito grande. Eles chegaram aqui, eles dizem. Esses aqui que estão fazendo um alvoroço pelo mundo, eles chegaram aqui. O que ele está dizendo? Esses aqui que estão espalhando, que estão falando, que estão gritando, que estão fazendo um alvoroço, falando do nome de Cristo, eles chegaram aqui. O que é que Deus está dizendo aqui essa noite? Se sinta privilegiado quando alguém disser que você está fazendo barulho, quando alguém disser que você está fazendo um alvoroço, falando do amor de Jesus, porque você é alguém que é cheio do Espírito Santo dele. E esse barulho chegou em Corinto, esse barulho chegou em Tessalônica, esse barulho chegou em Atena, em Bereia, esse barulho chegou no Brasil, e esse barulho corre o mundo inteiro. Nós somos aqueles que fazem alvoroço, nós estamos aqui. Glória a Deus. Então essa noite eu já estou terminando. Seja alguém que faça barulho pelo Espírito Santo. Seja alguém que faça alvoroço pelo Espírito Santo. Seja alguém que quando você passar, alguém vai olhar e vai dizer: chegou o barulhento, aquele que fala. Porque a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração dá. Então, se você for cheio de Deus, se o seu coração for cheio de Deus, se você for cheio do Espírito Santo, a tua boca vai proclamar o nome dele, amém? Aplauda o Senhor essa noite.